Olá, eu sou a jornalista Tatiana Linhares e hoje nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, Dr. Geraldo Ferreira. Como é que anda essa relação com o governo? Olha, nós enfrentamos de forma permanente as questões de condições de trabalho e elas têm se agravado continuamente. Ou seja, há um nível de desassistência, principalmente na urgência e emergência, que assusta quem procura atendimento. Nas questões particulares da categoria, nós temos uma questão gravíssima que são os atrasos salariais. Então, nós estamos assistindo, entrando, por exemplo, o governo do estado no segundo mês de atraso, né? A prefeitura também com um mês de atraso para os salários. Quando nós vamos para os prestadores, são cooperativas ou empresas médicas que prestam, esses atrasos se situam em torno de 4 a 6 meses. E os hospitais também que prestam serviços ao governo do estado e à prefeitura, em forma de convênios, né, pelo Sistema Único de Saúde, eles se aproximam também de 4 a 6 meses de atraso. Então é uma situação muito grave, é uma crise econômica que atinge todo o país, mas que em determinadas regiões ela é mais grave. Aqui no Rio Grande do Norte ela é profundamente grave. E isso nós não sabemos se num dado momento não vai explodir, estourar e nós cairmos numa desassistência quase completa. Porque o sistema público, ele também não tem condições de abrir mão da complementação do setor privado. E mesmo o setor público, há uma carência de profissionais que beira o absurdo. Escalas incompletas, UTIs sendo fechadas. A última notícia da semana é a UTI do Santa Catarina, definitivamente fechada, a do Maria Alice, UTIs pediátricas. Então, não é uma situação fácil, é uma situação complexa, há uma desassistência na população, mas nós vamos fazer a nossa parte. Agora, é preciso a população se motivar e se mobilizar mais. A gente detecta nas pesquisas que a principal preocupação da população para as eleições é a questão da saúde, mas precisa ir para as ruas. É preciso participar das manifestações, é preciso denunciar com mais veemência, recorrer à justiça, Ministério Público. A população ainda está muito passiva. Sobretudo porque toda essa situação de atraso é um desrespeito não só com a categoria médica, mas principalmente com as pessoas que são atendidas também, né? Sem dúvida. E em relação aos funcionários públicos, o atraso salarial, ele pune de uma forma muito perversa. Nós temos acompanhado pelas redes sociais policiais, médicos, enfermeiros, quase todas as categorias que vivem desse salário e que com um mês de atraso estão endividados. Colégios atrasados, plano de saúde atrasados, pagamento de condomínio atrasados. Então é um drama que a população funcionária pública do Rio Grande do Norte está passando. E, evidentemente, é um desestímulo para o indivíduo trabalhar. Como é que você, sem condições de alimentar a sua família, de cumprir com seus compromissos financeiros, vai ter estímulo para chegar no local de trabalho e exercer adequadamente o seu mistério. Então, é muito dramática a situação e nós, através dos sindicatos, temos feito ações conjuntas com sindicatos auditores fiscais, sindicatos da área de saúde, como odonto, enfermagem, etc. Mas mesmo assim, nós não estamos encontrando saídas, né? O que nós sabemos é que o prefeito, mesmo com salários atrasados, está fazendo aí contratos de mais de 2 milhões para a iluminação natalina. Bom, há prioridades e prioridades, mas só se pode partir para o mais, vamos dizer, descartável ou dispensável quando você tem atendido o básico. Então eu acho que há, da parte da prefeitura, um desprezo muito grande pelo seu funcionalismo. Na parte do governo estadual, há também atrasos que estão entrando no segundo mês e que tem penalizado de forma absurda os funcionários. Também fala muito sobre a crise, né? Que apesar de ser um clichê ficar o tempo todo falando sobre a crise, ela é iminente na vida das pessoas, né? Ela continua acontecendo. Como é que isso é refletido na categoria médica? Olha, uma coisa dramática que atinge a categoria médica é a questão de não conseguir exercer adequadamente o seu papel.
Eu tenho recebido ultimamente pedidos os mais variáveis de socorro. As pessoas, por exemplo, há uma ilusão de que o Rio Grande do Norte tem uma rede hospitalar, mas na verdade não há uma infraestrutura para se trabalhar. Por exemplo, ultimamente nós temos pacientes internados em Goianinha que não têm antibióticos e não se transferem para Natal. E os pacientes ficam lá correndo risco de vida, submetidos a uma possibilidade de ocorrer um agravamento ou mesmo óbito. Então, a rede do Rio Grande do Norte, ela está sucateada em termos de equipamentos, né? Desaparelhada em termos de leitos, de UTIs, etc., com recursos humanos insuficientes, faltando medicamentos. Então, é uma crise que, como você coloca, apesar de ser uma forma de clichê, onde a gente, para onde vai, é crise, 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 mas a saúde ela precisa ser vista como prioridade, para que as pessoas não procurem as unidades para se tratar e findem encontrando a morte, né? Isso é o mais lastimável, o mais lamentável. E nós não temos ainda uma luz que nos diga que as coisas podem melhorar. Então estamos agora no mês de outubro, que é o mês do médico, né? Dia 18 de outubro se celebra o dia do médico, e quase todos os anos a gente faz essa avaliação. Como é que estão as coisas? Vale a pena ser médico? Quais são, o que se tem para comemorar, né? Bem, valer a pena ser médico, é claro, que é uma coisa extraordinária, e foi a medicina que permitiu esses ganhos extraordinários de qualidade de vida, né? Através do controle das doenças crônicas, infecciosas, através da vacinação. Isso permitiu que as pessoas vivessem mais, e o melhor critério que tem para a qualidade de vida de uma pessoa é o número de anos que ela pode viver, né? Então a medicina é uma coisa nobre, bonita, um sacerdócio, mas está cada dia mais difícil de ser exercida, porque as condições para o exercício da nossa profissão, elas estão absolutamente comprometidas. Um pouquinho sobre essa nova liminar que a Justiça definiu em relação ao exercício da profissão de enfermagem. Como é que funciona isso? Como é que é a relação do enfermeiro com o médico e o que muda daqui para frente? Olha, existe na medicina uma coisa que a gente chama ato médico, né? E isso é milenar e nunca tinha sido regulamentada. Há mais ou menos em 2012, 2013, depois de 10 anos de negociação, se fez um projeto intermediário onde se definiu com relativa precisão o que seria ato médico, seriam atos privativos do médico, né? Fora isso, há vários programas do governo onde, sob supervisão de médicos, outras profissões fazem transcrições de medicamentos, solicitam alguns exames, etc., mas sob supervisão médica. Nesses programas governamentais, eles são norteados por portarias governamentais. O que houve nessa liminar no STJ, inclusive hoje houve uma manifestação da enfermagem, colocando-se como impedida de exercer essas atribuições no âmbito do sistema público, mas no nosso entendimento, as portarias públicas, os programas públicos, eles permanecem, né? E regulados como estão, sob supervisão médica, né? A portaria específica do Conselho Federal, essa é que, através por decisão do STJ, ela caiu de forma definitiva. Mas aí eram norteamentos que eram dados à profissão pelo Conselho, e a decisão do STJ se volta para este norteamento. As portarias públicas do funcionamento do sistema de saúde, eles permanecem como estão. Então, a relação entre as profissões, nós todos sabemos que o atendimento à saúde ele é multidisciplinar. Nós precisamos trabalhar em conjunto. Que recado que o senhor dá para os seus companheiros de profissão? Estudar, né? Porque a essência, o que permitiu os grandes avanços na qualidade de vida, na longevidade das pessoas, são os estudos, né? Então, os médicos, eu tenho a impressão que dificilmente uma categoria estudará mais do que os médicos, porque são 6 anos, mais 3 ou 5 de residência médica,
mas os médicos, de 2 em 2 anos, normalmente, quase dobra o volume de conhecimentos pela quantidade de trabalhos científicos que são realizados. São em torno de 52 a 55 especialidades médicas e todas voltadas para o bem-estar da população. Então, o que eu digo aos médicos é que se aperfeiçoem, estudem, né? Sejam humanos, né? Procurem dar o melhor de si, procurem, como tem sido feito, defender a boa qualidade do atendimento, porque uma coisa interessante da população saber é que, além de nós procurarmos estudar e dar o melhor da gente, nós dependemos também da infraestrutura para prestar os bons serviços. E muitas vezes a gente recebe incompreensão por parte da sociedade ou da população por coisas que nós não somos responsáveis. Então, se nós chegamos no hospital ou o paciente tem uma superlotação, não é a culpa do médico. Se naquele dia não tem médico, a culpa não é do médico, é de não haver número de profissionais suficientes. Então, a infraestrutura precisa melhorar. Os médicos têm feito sua parte, como eu digo. O sindicato, as instituições médicas têm brigado muito para melhorar essa infraestrutura. Agora, é preciso também que a população se motive a reclamar que seus direitos sejam respeitados. Então, encerrando, os parabéns também à categoria médica, né? Neste dia 18, é significativo. Muitas vezes se diz que não tem o que se comemorar, eu pelo menos tenho muito o que comemorar. Eu me realizei plenamente na minha profissão, ela me deu tudo que eu tenho, né? E eu acho que você se realiza fazendo o melhor que você pode fazer para que as pessoas vivam melhor.